O meu primeiro ano, vocês conhecem, foi péssimo. Fiz 16 mil euros em comissões. Primeiro porque considero que entrei com a mentalidade errada. Atenção, eu vinha de uma área em que a venda era imediata, em que eu saía de manhã tinha resultados já à noite. No imobiliário isso não acontece. E fazer essa transição, hoje em dia eu olho para trás e vejo que não foi fácil. Provavelmente não entrei com a mentalidade certa. Quando eu comecei a usar SMS Marketing, senti um impacto momentâneo porque eu numa semana consegui gerar 3 ou 4 angariações. Quando tive o site com avaliação e a gerar tráfego online para o site, gerou-me rapidamente também 2 angariações. Este ano tinha de acabar com o objetivo que estabeleci. 200 mil euros em faturação. Já vais com? 68. E estamos no início de março. Boa. Certo, mas se alcançar o meu objetivo na gala do próximo ano, boa à pista da dança. Qual foi aquele hábito que tu criaste que achas que resultou mais? Eu acho que tem a ver às vezes mais com questões de mindset, pelo menos para mim, do que propriamente com ações. E o clique foi... No episódio de hoje, de Escolhas Claras, temos aqui o Gabriel Graça, é nosso consultor imobiliário já há alguns anos. Vamos começar por conhecer a história dele, do antes e agora da vida dele enquanto nosso consultor no top 5 a nível local e top 100 a nível nacional. E portanto, para quem nos está a ouvir, quem és tu fora do mercado imobiliário? Olá, antes de mais obrigado pelo convite, é um privilégio para mim partilhar um bocadinho daquilo que eu sou, daquilo que eu faço convosco e com as pessoas que nos podem estar a ouvir. Bem, eu acho que acima de tudo identifico-me como marido e como pai e eu uso o imobiliário para efetivamente financiar a minha vida pessoal, o meu lado que sou eu. Então tenho 31 anos, sou casado com a Gabriela e nós temos 2 filhos, temos o Benjamin que tem 2 anos e meio e temos o Matias que tem 7 meses. Temos dias intensos e isso é bom, mas pronto, eu sou antes do mercado imobiliário, essa era a questão. Eu sou licenciado em História, tenho o mestrado também em Museologia, História cá em Coimbra, Museologia foi no Porto, mas lá está, como eu me vejo essencialmente como marido e como pai, sempre tive o sonho de casar cedo, de ser pai cedo. Um dos meus objetivos da minha vida era ser pai antes dos 30 anos. E na museologia eu não ia conseguir a estabilidade para alcançar estes objetivos a nível pessoal. E então, acreditem ou não, eu nunca mandei um currículo para nenhum museu, nunca fui a nenhuma entrevista a nenhum museu, nunca procurei ofertas de trabalho na área para a qual eu estudei. O que para os meus pais foi um desencanto. Eu lembro-me perfeitamente quando lhes disse que ia começar a trabalhar porta a porta, que foi o meu primeiro trabalho antes de entrar no mercado imobiliário, que recordo-me perfeitamente da expressão de desilusão na cara deles. Quer dizer, Gabriel, andámos-te a financiar durante 5 anos, que raio é que tu agora vais fazer? Acho que todos nós acabámos por passar um bocadinho por essa experiência, essencialmente quando também acabámos por entrar como consultor imobiliário, que hoje em dia não é assim uma atividade tão prestigiada, mas sim, eu reconheço também essa desilusão de estar no mercado que ainda não é regulado sequer. Sim, ou seja, e se no mercado imobiliário é assim, imagina então os pantelos quando foi para trabalhar porta a porta para vender um serviço de eletricidade. Foi efetivamente ali uma coisa que eles não estavam à espera. Mas pronto, eu percebi que na área das vendas eu provavelmente conseguia ter alguma estabilidade financeira de forma rápida, que depois conseguia alavancar a minha vida pessoal, e assim foi. Comecei a trabalhar numa empresa cá de Coimbra, onde trabalhava porta a porta, mas depois eu casei em 2020 e uma das exigências que a minha esposa me fez foi: Gabriel, muito bem, mas eu quero-te em casa para jantarmos a horas decentes. E na empresa porta a porta não conseguia chegar a casa antes das 9h30 ou o que fosse. E isso fez-me então com que eu me despedisse do outro trabalho
E como na altura já estava apaixonado pelas vendas, já estava apaixonado pela negociação, surgiu a oportunidade no mercado imobiliário através de um amigo meu, um amigo pessoal que já estava no ramo há alguns anos, e efetivamente em 2020, final de 2020, juntei-me a vocês aqui na KW. E como é que surge a KW? Foi por convite? Enviaste um currículo? Como é que se procedeu? Surgiu, como eu tinha dito, a convite de um bom amigo meu, um amigo do Porto, amigo da nossa família, que já é agente talvez há uns 10, 12 anos. Sim. E entretanto, lá está, nós partilhamos, nós somos amigos, partilhamos os nossos problemas, partilhamos as desilusões das nossas esposas, porque o casamento é essencialmente sobre isto, desilusões das esposas. e perante o meu problema, ele disse, olha, talvez o mercado imobiliário seja uma boa solução para ti. E assim foi. E quando te falaram do mercado imobiliário, qual foi a tua primeira reação? Já estou na área comercial e por que não? Ou imobiliário? Porque nós temos uma realidade em Portugal que o mercado imobiliário é visto como o fim da linha da área comercial por algumas pessoas, não é? Não tem aquela ideia de que efetivamente o mercado imobiliário pode ser uma indústria onde uma pessoa pode fazer uma carreira desde a temprana idade até a reforma, desde que seja bem levada. Quando te falaram, neste caso, penso que foi o Samuel, não é? Estás a referir o Samuel da Somos, da KW Somos. Quando te falou na área de mediação imobiliária, qual foi a tua primeira reação? Assim, reparem uma coisa, quando eu era um miúdo, eu tinha 26 anos. Então, para um miúdo de 26 anos, perceber que o mercado imobiliário é a última linha, como tu disseste, da área comercial, nós não temos esta realidade. Ou seja, eu creio que efetivamente se calhar só percebemos alguns dos maus hábitos do mercado imobiliário quando ingressamos nele. Não tinha essa ideia do mercado imobiliário. E hoje também não tenho. E não digo isto para defender de algum modo a profissão, que como todos os setores sem bons e maus profissionais, digo isto porque consigo compreender que acrescentamos valor, consigo compreender que ajudamos famílias, mas por outro lado também consigo compreender que exista esse fantasma a pairar, porque as práticas que existem no mercado nem sempre são as desejáveis. E quando tu estavas na outra empresa, antes de entrar na mediação imobiliária, também trabalhavas só por comissões ou tinhas um ordenado base? Tinha um ordenado base. Eu quando comecei, eu creio que nós na altura quando eu ingressei não tínhamos. Só que eu felizmente tive bons resultados e fui pressionando as chefias no sentido de nos darem melhores condições. Okay. Então eu sei que depois tínhamos uma ajuda de custo mensal de 300 euros, além de comissões, mas eu quando saí já era efetivo na empresa, mais comissões. Okay. E as comissões que eu recebia nunca reduziram por eu ter mais estabilidade ou menos estabilidade de salário base. Mas pronto, isto lá está. Também foi sempre uma luta com as chefias e felizmente os resultados permitiram que assim fosse. Aqui felizmente não precisas de lutar connosco. Em algumas coisas não, felizmente não, somos parceiros. E o que é que... Desculpa, força. Ia só fazer aqui a pergunta, o que é que mudou, porque estavas a dizer que a Gabriela te pedia aqui um bocadinho para estás a jantar em casa. O que é que mudou na tua rotina de seres consultor imobiliário? Que impacto teve? Ok, reparem uma coisa, eu entro no mercado imobiliário quando caso. Eu, antes de casar não vivia com a Gabriela, ok? Então, ou seja, no mesmo momento a minha rotina mudou completamente. Não apenas por causa da questão profissional, porque a questão profissional aliada à grande questão pessoal é uma minoria. O que fez com que a minha rotina mudasse grandemente foi o facto de eu ter casado e que agora tenho que viver com uma pessoa
e que temos hábitos completamente diferentes. Então, os primeiros meses foram de choque, nós éramos duas pedras cheias de arestas e tivemos de chocar para nos irmos limando e para percebermos como é que efetivamente vamos fazer isto resultar e vamos encaixar, porque eu tenho uma maneira de fazer as coisas, a Gabriela tem uma maneira de fazer as coisas diferente e como é normal isso cria atrito. Então, a minha maior desafio em termos de rotina nem foi por causa da questão da profissão, foi mesmo a mudança grande a título pessoal que nos faz abdicar do nosso espaço, da nossa privacidade, do nosso tempo, para agora dividirmos todas essas coisas com alguém. Isso creio que é o bonito do matrimónio, mas também uma das grandes dificuldades. E nessa altura estávamos em Covid, não é? Nessa altura estávamos em Covid, sim, eu casei-me em setembro de 2020, no meu casamento havia mascarados e não era carnaval. sim, foi. Depois tivemos a segunda vaga que entrou em março, logo foi. Boa. E a tua família e amigos como mudaram com essa mudança na tua vida, tanto a nível pessoal como a nível profissional? Sentiste que também houve alguma mudança no teu entorno porque tinhas mais flexibilidade provavelmente, ou menos neste caso provavelmente por causa do outro trabalho, e agora passaste a ter um trabalho onde te exigia mais, mas ao mesmo tempo tu mentalmente tinhas que ter a noção de que havia certos limites para que pudesses ter as coisas em casa e em família a funcionar, né? Como se costuma dizer, happy wife, easy life, por isso. Sim. Não sei, acho que não tive... Não, acho que em termos de amigos também não senti grandes diferenças. Isto porque eu não sou de Coimbra, a Gabriela não é de Coimbra, a Gabriela é da Madeira, eu sou ali da zona de Oliveira do Bairro. E as nossas grandes relações, os nossos amigos, o nosso núcleo pessoal... ou está na Madeira, no caso da Gabriela, ou está na zona de Aveiro, no meu caso. E o que por si só já nos cria algumas barreiras de estarmos com as nossas pessoas. Então, nesse sentido, não senti grandes mudanças, grandes entraves, não. E a mediação imobiliária fez-te mais livre ou mais preso? Isso é uma boa questão, porque, por exemplo, durante a semana claramente estou mais livre e uma das questões visíveis é que consigo jantar com a minha esposa. Agora, ao fim de semana, de certa forma tornou-me um pouquinho mais ocupado, porque eu no outro trabalho não trabalhava ao sábado, por exemplo, e aqui na área imobiliária eu considero que o sábado é o dia mais importante para o agente imobiliário. E mentalmente, estás mais livre ou mais preso? Mentalmente, eu creio que o processo imobiliário é mais desgastante. Porquê? Porque ali a venda era no momento, eu trabalhava porta a porta, a ideia era nós fazermos a venda no momento, o dia começava com 0 vendas, acabava com X vendas e aqueles processos terminavam ali. No mercado imobiliário não é assim. Eu começo hoje um processo que sei que vai demorar 2, 3 meses, se correr bem, ou pode demorar muito mais que isso. E os problemas acompanham-nos, as preocupações acompanham-nos, duram semanas às vezes. Então creio que mentalmente é mais desgastante a área imobiliária do que propriamente o trabalhar porta a porta devido ao teor da transação, que na porta a porta é muito mais imediata e aqui efetivamente demora mais tempo até ser concretizada. E desde que entraste no imobiliário até que fizeste os teus primeiros negócios, houve algum momento em que pensaste assim, está a ser mais duro daquilo que eu imaginava? Pensei várias vezes, atenção, o meu primeiro ano, vocês conhecem, foi péssimo, quer dizer, no primeiro ano eu fiz 16 mil euros em comissões. Primeiro porque considero que entrei com a mentalidade errada. Atenção, eu vinha de uma área em que a venda era imediata, em que eu saía de manhã tinha resultados já à noite. No imobiliário isso não acontece. E fazer essa transição, hoje em dia olho para trás e vejo que não foi fácil, e provavelmente não entrei com a mentalidade certa. Eu recordo-me de olhar ao espelho nos primeiros meses e dizer, estar em janeiro e dizer, epá, em março já vou ser capper, já vou ter 50 mil euros faturados.
boa noite, não aconteceu nem perto. Então creio que, enfim, não entrei com a mentalidade certa e que isso me causou algum transtorno depois com os resultados. O que fez com que ao longo do processo eu fosse duvidando. Será que isto é para mim? Será que isto não é para mim? Eu posso te dizer que nesse primeiro ano duvidei sempre. No segundo ano imobiliário já senti, isto se calhar dá, se calhar isto é a minha onda, estou a gostar, mas no terceiro ano, quando eu já sabia que a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, que ia nascer em junho, eu lembro-me perfeitamente de estar em janeiro e eu começar, se calhar tenho de arranjar um part-time, se calhar tenho de arranjar aqui outra coisa, o que é super falicioso, porque quem está no mercado imobiliário não precisa de part-times. O que tu precisas é de colocar mais volume no mercado imobiliário. Eu lembro-me de tu até me chegaste a dizer que isto, eu não sei em que período do ano foi, mas tu talvez tenha sido aí em março, talvez em que tu disseste, se até setembro não faturaste 100 mil euros, eu abandono esta atividade. Isso provavelmente já foi no ano passado. Foi. Ou seja, como vocês veem, o meu percurso está cheio de dúvidas. Mas eu acho que foste crescendo e crescendo de uma forma consistente, ou seja, foste dando assim um salto sempre consistente e foste sempre fazendo aqui atividades, mas volta e meia tu tens essas dúvidas que às vezes eu acho que é mais também para teres aqui um bocadinho de sentido de humor. Não sei se acreditas profundamente, mas hoje acho que já acreditas que isto é para ti, não é? Aliás, sim. Tu fazes parte disto. Sim. Se bem que, lá está, não coloco em causa que um dia não possa vir a abandonar o mercado imobiliário, mas certeza o tenho. Eu gosto de vendas, eu gosto de negociar. Posso-vos partilhar convosco uma questão, vocês vão se rir, mas por exemplo, no início deste ano a minha esposa começou a ter um hobby que era montar legos. Eu por acaso em dezembro fui ao Continente comprar acho que fraldas para os miúdos, vi um legozinho que eram umas flores que ela gosta e disse, vou levar isto. E ela começou a montar e gostou bastante, e nós começámos a comprar sets de legos maiores com bastantes peças, e neste momento eu ando a comprar legos para revender. Ou seja, eu tenho este problema. Eu gosto de negociar, seja casas, seja legos, gosto mesmo de vendas, gosto de pessoas, gosto de estar ali com o cliente, mais para cima, mais para baixo, ceder, como é que vamos aqui encontrar um ajuste, porque acho que negociar é isto, é nós conseguimos encontrar ajustes, encontrar posições em que as pessoas sejam justas e que sentem que estão a fazer boas escolhas. Então, uma certeza eu tenho, provavelmente vou continuar em vendas até me reformar. Se é no mercado imobiliário ou não, eu não sei, pode estar aí à beira uma nova revelação que seja mesmo a minha cara, mas por agora acho que vou ficando convosco. Escolhas Claras é um podcast patrocinado pela KW Union Coimbra. A KW Union Coimbra é uma empresa de mediação imobiliária. Trabalhamos no desenvolvimento de consultores que estão a começar nesta área e de consultores com experiência que queiram melhorar a sua carreira e o seu negócio. Continuamos com este podcast. Quando começou a resultar isto no mercado imobiliário, qual foi aquele hábito que tu criaste que achas que resultou mais? Qual foi aquele, se eu fizer isto consistentemente, isto resultou, por isso vou fazer isto consistentemente? O que é que tu achas que fez o clique ou que tenha feito a diferença para tu dares aquele salto na tua faturação? Eu sou honesto, eu acho que tem a ver às vezes mais com questões de mindset, pelo menos para mim, do que propriamente com ações. E o clique foi perceber, eu consigo fazer isto. Eu acho que termos alguém como o Coutinho na agência, uma pessoa que fatura bastante, nos dá uma sensação de, é possível. Se o Coutinho consegue, porque é que eu não hei de fazer? E olhar para o exemplo destas pessoas que são super palpáveis, que estão à nossa volta e que conseguem fazer, colocam sobre nós uma carga que é, ele consegue fazer, ele não é assim tão especial, não é mais especial do que eu. Eu até acho que sou mais bonito, mais esperto, mais uma série de coisas, mais humilde também. Então, se ele consegue, porque é que eu não hei de conseguir? E quando nós chegamos à conclusão que conseguimos e que as dúvidas desaparecem, começamos a assumir a coisa
com mais seriedade. E depois outra questão que eu tenho é que eu tento estar sempre a pensar em novas formas, em novas estratégias de conseguir chegar a mais pessoas, angariar mais casas, e isso de certo modo sinto que faz com que o meu negócio vá subindo, vá dando pulinhos, vá alavancando, inovação atrás de inovação. E sinto que não existe assim uma coisa que eu diga, epá, é isto que está a fazer-me crescer, mas são estas pequenas coisas. Se calhar vocês chamariam a todas estas pequenas coisas de lead gen. Era isso, não é? exato. De lead gen. Exato. Mas vamos dizer que é um exercício de encontrar novas formas ou fontes de gerar contacto. Sim, diz-nos pelo menos 3 exemplos de que tenhas feito no teu negócio, que tenhas aplicado no teu negócio. 3 coisas. Que me geram leads? Por exemplo, 3 coisas que tiveram impacto. Tiveram impacto. Olha, por exemplo, quando eu comecei a usar SMS marketing, Pois foi. comecei a sentir um impacto momentâneo porque eu numa semana consegui gerar 3 ou 4 angariações. Quando comecei a fazer, quando tive o site com avaliação e a gerar tráfego online para o site, gerou-me rapidamente também 2 angariações. Uma das outras questões que eu agora tenho posto e que me tem dado algum retorno, que agora me estou a lembrar, por exemplo, foi quando eu fiz um vídeo a oferecer o certificado energético. Sei que foi uma questão inovadora, porque na altura não se falava disso, e sei que os clientes olharam para aquilo como uma oferta ou como um compromisso. Este agente imobiliário está-me a oferecer aqui um documento que custa 250 euros, se calhar ele vai se mexer para vender a casa. Então senti que essas 3 coisas, SMS marketing, o facto de ter tráfego pago para um site onde os clientes podem fazer a avaliação e o vídeo oferecer o certificado energético, deram-me resultados imediatos. E entretanto, já contigo no mercado imobiliário entra algo que é inegável, que é a inteligência artificial, as redes sociais e a marca pessoal, não é? O que desde o teu ponto de vista pesa mais no mercado imobiliário? Eu creio que é a marca pessoal. Eu sou já honesto. Eu digo que sou... Quem me olhar falar deve pensar que eu sou muito bom a fazer diferentes coisas, mas eu sou mau a eu acho que não sou muito bom a fazer nada e também não sou mau a fazer nada. Eu acho que sou um eterno intermédio, o que nunca vai fazer de mim um campeão, mas isso são outras conversas. Por exemplo, nas redes sociais, há pessoas que acham que é obrigatório nós estarmos presentes nas redes sociais e que o consultor que não está presente nas redes sociais não vai ter sucesso. Eu há 2 anos tinha uma pessoa a trabalhar para mim nas redes sociais. No ano passado, por exemplo, não fiz um post nas redes sociais. Este ano voltei às redes sociais, mas com vídeos para promover os meus imóveis. Eu creio que é possível nós termos sucesso trabalhando uma ferramenta ou outra ferramenta. Convém é que nós tenhamos noção do que é que resulta para nós e do que é que não resulta. Ou seja, com isto não quero dizer que é só das redes sociais que vem negócio, e se tu não estiveres nas redes sociais não vais ter negócio, não defendo isso, mas também compreendo que para outras pessoas as redes sociais são o ponto forte do negócio delas. Acho que o que é importante é nós termos clareza acerca do que queremos fazer, do que nos dá resultados e trabalharmos os nossos pontos fortes. Se existe alguém que não se sente bem nas redes sociais, porque aquela pessoa vai estar sempre nas redes sociais a sentir-se coisas que... Eu não acredito muito no fake it until you make it. Não acredito nisso. Acho que nós devemos potencializar os nossos pontos fortes ao invés de disfarçarmos os nossos pontos menos fortes. Tu neste momento já estás a trabalhar o teu growth share, ou seja, já estás a trazer pessoas também para a nossa rede. Que conselho é que tu lhes dás quando eles entram? Se é que dás algum conselho, que espero que dês. É assim, efetivamente quando eu convido alguém para a nossa marca é porque compreendo que isso pode ser uma mais-valia para eles. Tento sobretudo perceber o que é que seria a agência imobiliária que eles idealizariam, onde é que eles se sentiriam bem e que limitações é que estão a sentir nas agências em que agora estão.
Se é alguém que me diz que tem uma limitação a nível processual, eu tento falar bem do nosso processual. Se é alguém que sente que a marca está a ficar com grande parte do retorno financeiro, eu falo-lhes que nós na KW temos o melhor retorno financeiro possível. Em termos de conselhos, dou-lhes aquilo em que acredito, ou seja, que o negócio é sobre nós angariarmos, que quem controla a angariação, quem tem o cliente vendedor tem sempre um cheque sem data para levantar, e é sobretudo isto. Eu acho que o nosso negócio é bastante simples no papel, nós depois é que temos tendência a complicá-lo. Sim, acho que eu sempre partilho isto com a maioria dos consultores. Acho que a expectativa dos clientes, vendedores e compradores em relação ao trabalho do consultor imobiliário é que façam aquilo que se comprometeram a fazer. Sim. E a partir do momento em que se cumpre aquilo que nós criamos como expectativas, acho que eles ficam descansados e satisfeitos com o trabalho do consultor imobiliário. Não é? Para mim está tudo bem, desde que vocês também façam isso no recrutamento, consigam gerir as expectativas de quem entra. Tu há pouco tempo disseste-nos que estás a passar a melhor fase da tua vida. Que impacto é que achas que a KW Union teve nesse processo? Bem, isso foi uma fase muito específica, se calhar apanharam-me num bom dia. Eu acho que nós íamos almoçar antes de eu ter dito isso e acho que vocês pagavam. Foi esse o contexto. O contexto interessa, ok? O contexto interessa. Não, eu disse isso porque, atenção, eu não vos vou mentir. O lado pessoal para mim tem muito mais impacto do que o lado profissional. As minhas prioridades são efetivamente os valores da KW, Deus, família e negócio. Isto são as minhas prioridades e creio que sempre fui transparente também convosco nesse sentido. Então, a forma como eu estou em casa, a forma como eu estou do lado pessoal, para mim é o que realmente é importante. Eu disse isso no contexto que efetivamente tinha nascido o meu segundo filho, as coisas em casa estavam a estabilizar porque os primeiros meses para gerir rotinas com os dois é super complicado. Disse isso também num seguimento de bons resultados que estava a ter na área imobiliária, o que também nos dá estabilidade financeira, a oportunidade de nós olharmos para outro tipo de investimentos. E com isto vocês estão a pensar, este gajo vai dizer que a KW não teve impacto nenhum nele. Mas isso é mentira, porque como eu vos disse inicialmente, eu creio que o profissional serve essencialmente para nós vivermos um bom pessoal. Provavelmente há pessoas que não pensam desta maneira e eu respeito a forma delas pensarem, mas para mim é isto. Eu quero alavancar ao máximo a minha vida profissional para conseguir dar estabilidade aos meus, para conseguir dar oportunidade aos meus, para conseguir financiar até outros. Um dos meus maiores sonhos é conseguir financiar uma família que tenha como propósito servir. E eu olho para mim também como nesse papel de provedor. E para ser provedor é necessário nós conseguirmos ganhar. E não, a nossa relação entre a Gabriel e KW não é transacional. Eu acho que vocês sabem disso. Mas eu olho para a área profissional um bocadinho desta forma. O que é que tu prometes ao cliente e cumpres mesmo? Bem, essa é boa. Olhem, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em comprometer-me com os meus clientes, no sentido em que, e eu tenho falado isso com a minha coach, que os meus valores, como eu tenho medo de fraudar os clientes, faz com que eu não me consiga às vezes comprometer tão facilmente com eles. Com isso quero dizer que às vezes eu tenho angariações em que eu chegasse lá e dissesse, fique tranquilo, eu consigo vender isto rápido, e desse uma postura de muita confiança, eu conseguia angariar, mas como eu não tenho esta postura de dizer, eu consigo fazer, eu consigo andar para a frente, às vezes perco angariações por causa disto. E a minha coach diz-me que eu tenho problemas de confiança, porque a confiança entra em choque com os meus valores, e como a principal coisa que eu tenho na minha vida são os valores, como as coisas entram em choque, eu estou-me a comprometer com coisas que talvez eu acho que não consiga cumprir,
então perco as angariações por causa disso. O que eu me comprometo? Bem, eu comprometo-me em que o cliente está no comando de todo o processo. Independentemente daquilo que eu faça, eu creio que isso é algo que eu consigo cumprir. Porque vamos supor que o cliente quer um preço que eu não concordo, eu vou meter a casa à venda pelo preço que ele está-me a pedir. Vamos supor que eu tenho uma proposta que o cliente não quer aceitar, eu vou apresentar a proposta ao cliente e ele logo decide se quer aceitar ou não. Então, eu não consigo garantir que consiga vender as casas em X tempo ou por X valor. O que eu consigo garantir é que o cliente vai estar no controle durante todo o processo. E esta é a minha postura. Às vezes faz-me perder negócios porque este gajo não se consegue comprometer, se calhar não é bom naquilo que faz. Não consigo passar a confiança, não consigo passar o entusiasmo. Mais uma vez falando do Alexandre, eu creio que isso é uma dos pontos mais fortes dele, a simplicidade com que ele demonstra aos clientes que consegue fazer as coisas. Não é que ele se comprometa com coisas que não consegue fazer, porque ele de facto depois torna tudo tão simples, mas eu ainda não tenho essa segurança, à vontade, e efetivamente é algo que eu tenho de trabalhar, mas por outro lado não me comprometo com algo que depois à partida não tenho garantia de conseguir cumprir. Sim. Já fizeste alguma série de transações ao longo destes anos na mediação imobiliária? Qual foi aquela que te marcou? A que me marcou mais, por incrível que pareça, foi uma pessoa que fez queixa de mim, que não ficou satisfeita com o meu trabalho. Coisa mais estranha. Porque é aquela que efetivamente sai da caixa e que nós depois olhamos e pensamos, onde é que efetivamente falhei? Porque eu acho que qualquer agente imobiliário, vou dizer isto, acho que qualquer, se calhar alguns não é assim, mas eu estou habituado a que as coisas corram bem, a que os clientes fiquem satisfeitos. Este é o meu dia-a-dia. E aquele não ficou satisfeito, antes pelo contrário, quis fazer queixa de mim, acho que chegou a falar convosco nesse sentido. E era um cliente vendedor que nós vendemos a casa pelo preço que ele estava a pedir a alguém que tinha capital próprio, ou seja, é o melhor de todos os mundos. Mas por alguma razão, provavelmente por alguma falha de comunicação minha, a comunicar, por alguma falha de expectativa dele, ele não ficou satisfeito. E depois eu sou alguém que assume os erros. Eu não tenho dificuldade em assumir os erros. A minha esposa às vezes diz que eu assumo erros que nem são meus. E não sei se a culpa nessa transação foi minha, até hoje não consigo perceber, mas lembro perfeitamente que a coisa deu para o torto, eram para aí 3 ou 4 da tarde e eu já queria ir para a cama para aquele dia acabasse. Eu sou esse tipo de pessoa. Na altura não tinha filhos, podia fazê-lo, agora não podia, mas essa transação marcou-me, porque coloca em causa muitas coisas, quer dizer, nós lidamos com a casa das pessoas, lidamos com valores altos, e quando as coisas por alguma razão não correm bem e sentimos que as pessoas não ficam satisfeitas, o peso é maior do que estarmos a fazer um contrato de eletricidade que não tem fidelização. Eu lembro-me desse dia, e por acaso quando tu me disseste que um cliente tinha escrito aqui no livro, eu perguntei quem tinha sido o consultor e disseram tu. Eu achei tão estranho, porque tu normalmente fazes sempre as coisas certas e és muito dialogante e encontras pontos flexíveis entre ambas as partes, e portanto há clientes assim que é como tu disseste, foi uma falha de comunicação, uma expectativa incumprida, mas pronto, isso é... E isso te ensinou alguma coisa? Tiraste alguma lição disso? Ou começas ou te ensinou a ter mais leveza nos processos a raiz disso? Foi sobretudo isso. Eu aprendi que nós, neste ramo, envolvemos-nos emocionalmente com muitas coisas. Envolvemos-nos emocionalmente com as pessoas, envolvemos-nos emocionalmente com os problemas das pessoas, e depois acabamos por envolver a nossa família, a nossa mulher, levamos os problemas para casa. E esse processo fez-me perceber que se calhar o ideal era, às vezes, estava a faltar a palavra agora, não tenho de dar menos importância às coisas, tenho de deixar as coisas fluírem. Nós não controlamos tudo em última instância,
Então ajudou-me sobretudo a perceber isso. É verdade que num negócio como o nosso, como o meu, que ainda é um negócio onde temos pouco volume, quer dizer, lidamos com 7, 8 clientes num determinado momento, às vezes é difícil nós assumirmos uma postura de ok, deixa as coisas fluir, e se perder, perdi, se não perder, não perdi, mas sobretudo ensinou-me isso, ok Gabriel, tu queres estar mais tranquilo no teu trabalho, precisas ter mais volume, e depois efetivamente há coisas que tu não vais controlar e é mesmo assim. É engraçado que eu encontrei esses clientes depois, eu acho que te cheguei a dizer. Esses clientes que tinham feito aqui a reclamação, encontrei-os. E aquilo que eu senti é que eu acho que aquilo foi para eles uma decisão tão tensa que tu acabaste por ser um dano colateral. Ou seja, eles decidiram aquilo e efetivamente a ideia deles era vender, a coisa correu como eu esperava, mas tu foste um dano colateral, ou seja, eles estavam tensos, o casal estava tenso entre si e tu acabaste por ser ali um bode expiatório no meio daquela tensão. É o que é, mas lá está, isso também se calhar fala um bocadinho acerca do que eu sou, se calhar uma pessoa que tem mais tendência a valorizar as questões negativas do que propriamente as positivas. Se fosse outro consultor, se calhar íamos dizer aqui o negócio que foi espetacular, em quem a grande comissão, mas pronto, eu sou alguém que gosta mais de pensar nas coisas, sou alguém que olha mais para dentro e pronto, esse foi o negócio que me marcou mais. O que é que tu fazes numa primeira reunião para criar confiança? Bem, isso é outro problema que eu tenho. Isso eu só tenho problemas. Eu sou um conjunto de problemas. Porque eu sou alguém que não tem um bom primeiro impacto. Pelo menos eu sinto isso. Eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas num primeiro impacto. E se eu estou contigo e não crio empatia à primeira vista, eu vou demorar muito até criar essa empatia. Mas e vocês sentiram isso? De ti? Sim, às vezes é mais de mim, lá está, é outra questão que eu ando a trabalhar com a minha coach, é perceber o porquê que eu sou assim e como é que eu posso melhorar, porque eu só consigo ter um bom primeiro impacto quando sinto alguma empatia com a pessoa. E isso é super problemático porque nós na nossa área lidamos com todo tipo de pessoas e eu tenho de aprender também a lidar com aquelas pessoas que não são tão semelhantes a mim. Então num primeiro impacto, olha, tento manter uma postura aberta, uma postura sorridente, às vezes mandar alguma piada, eu sinto isso, que às vezes tenho dificuldade em ser eu próprio, alguém está sempre a mandar piadas ou o que for, e quando mando uma piada as coisas até se desbloqueiam, mas tenho dificuldade em ser empático, em ser eu com pessoas que não conheço. Por outro lado, não gosto de trabalhar nada com pessoas que conheço, seja familiares, amigos. Não tenho mais dificuldade, porque às vezes estou com eles, e já me aconteceu várias vezes, estou com eles em contexto casual e sinto que na nossa relação existe ali uma coisa pendente, que é a venda da casa. Então parece que tenho uma obrigação de, quando estou com aquelas pessoas, dar-lhe um ponto de situação, explicar-lhe isto, explicar aquilo. Estou em dívida com ela porque ainda não consegui desbloquear aquele problema. Então nesse sentido gosto mais de trabalhar com pessoas que não conheço, mas tenho dificuldade em criar um bom primeiro impacto com pessoas que não conheço porque... não sei porquê. Eu acho que vocês, quer dizer, eu acho que vocês efetivamente até cá dentro na agência demoraram algum tempo a perceber. Sim, isto tem a ver muito com tipo a personalidade da pessoa. Exatamente. E acho que aqui uma das coisas que nós trabalhamos muito é trabalhar muito com o DISC, né? E conseguimos identificar de certa forma com quem é que estamos nesse momento e como é que devemos comunicar com a pessoa para tentar criar uma empatia imediata, ou caso não aconteça no imediato, para que as seguintes conversas possam ter um trabalho mais aprofundado nisto. Mas pronto, a minha coach vai a algumas reuniões comigo e ela diz-me assim: Gabriel, quando tu vês a pessoa e identificas-te com ela, tu és uma pessoa completamente diferente. E isto é verdade, porque quando eu vejo alguém, identifico-me com ela, gosto daquela pessoa,
eu sinto que as coisas acontecem muito mais de forma fluida, consigo criar um bom primeiro impacto. Quando eu vejo uma pessoa e não me identifico tanto com ela, parece que, fico um bocado mais retratívo. Uma pergunta, tu queres chegar a um ponto em que possas ser seletivo e relacionar-te só com quem tu queres? Bem, essa é uma boa pergunta que tem um princípio errado. Eu não quero ser uma pessoa que escolhe com quem se quer relacionar. Eu não quero ser essa pessoa. Porque acho que o princípio é que nós nos devemos relacionar com todos, independentemente das pessoas serem mais ou menos diferentes do que nós. Não sei se na área profissional será assim. Eu já faço alguma seleção em termos de imóveis. Há imóveis que eu não quero trabalhar. Por exemplo. Isso acontece. Sei lá, por exemplo, terrenos ou casas que estão degradadas e que aquilo em termos de documentação só vai dar problemas. Mas isso, porque tu sentes que se calhar não há pessoas melhores que possam tratar desses tipo de imóveis. Terrenos, se calhar não é especialista em terrenos. Isso é relativo. A minha última instância vai ser o meu conforto. Se eu sentir que aquilo vai me causar... Extremamente honesto mesmo. Não era para ser. Era. Extremamente, é isso mesmo. Sim. Desculpem, já estraguei isto. Não, mas eu acho que está bom. Mas é esta a onda. Em última instância, lá está, podem me chamar egoísta ou o que for, mas pronto, eu creio que se me vai dar mais trabalho do que prazer, do que retorno, se calhar eu não vou, a minha energia para aquilo vai ser logo má, eu vou estar logo desmotivado à partida, se calhar não sou o melhor profissional nesse sentido. Mas normalmente eu prefiro colocar mais energia naquele tipo de imóvel e de produto que me interessa, que é casas, apartamentos, que é onde eu sei que vou criar boa relação com as pessoas, que o processo de negociação vai ser bom, que as coisas vão fluir, do que propriamente em terrenos ou casas que necessitam de intervenção profunda. É sobretudo por aí. Eu quero que o meu foco seja habitação, ajudar pessoas a vender e a comprar, e não tanto terrenos ou casas para investimento. Qual é que foi aquele negócio em que teve mais um impacto maior emocional em ti? Que despertaste ali emoções nos clientes, ou que eles ficaram muito gratos porque os salvaste de uma circunstância? Olhem, eu vou-vos dizer isto, não sei se me acontece só comigo. Eu sinto que nos processos em que dou mais ou em que faço um melhor trabalho, às vezes são os processos em que os clientes menos gratificam. Eu já tive processos em que os clientes foram para casa depois de pagar penhoras, depois de pagar comissões, depois de pagar tudo o que deviam, foram para casa com 1000 euros. Eu lembro perfeitamente que o Goviedo foi à escritura e estava no computador a pagar penhoras. Na escritura, a levantar penhoras, a fazer pagamentos porque os clientes não tinham dinheiro, foram para casa, venderam um apartamento por 100 e tal mil euros e ficaram com 1000 euros para eles, ou lá o que for. E por outro lado, sinto que há processos em que o trabalho é bem simples e os clientes ficam bastante satisfeitos. Não te consigo apontar em que eu diga que as pessoas ficaram super felizes comigo ou com não, porque lá está, quando tu fazes um bom trabalho e a venda é rápida, as pessoas ficam a pensar, se calhar podia ter vendido por mais. Quando tu resolves problemas e não sei o quê, se calhar as pessoas, mesmo assim, as coisas ainda não ficaram 100%. Então não tenho nenhum processo. Olha, posso-te falar de um processo que teve bastante significado para mim na minha carreira e no sentido de eu achar que, se calhar eu consigo. Que até hoje foi a moradia mais cara que eu vendi em partilha com a André Marques. Foi uma moradia de 650 mil euros. E teve um grande impacto para mim porque deu-me sustento e suporte para uma fase difícil da minha vida. Eu assinei o CPCV aqui na agência às 10 da manhã, fui ter com o meu filho que na altura estava internado no pediátrico e ele ao meio-dia e pouco estava a ter uma convulsão que nos arrastou para os cuidados intensivos e que me obrigou a estar desfocado do mercado imobiliário durante algum tempo. E o facto de eu ter assinado esse contrato fez com que eu tivesse uma comissão grande
que me permitisse estar completamente desfocado do ramo imobiliário até à nossa situação familiar ser ultrapassada. Então, aqui tens um negócio que tem uma grande carga positiva e que os clientes gostaram e ficaram satisfeitos, mas que não foi tanto uma carga do lado dos clientes, foi do lado... Já tem um bom exemplo e um mau exemplo. E lá está, e de carga sobretudo para mim, porque nos pés dos outros é difícil nós às vezes colocarmos. E para os próximos 4 anos, até 2030, o que é que tinha que acontecer no imobiliário? Estivéssemos aqui sentados e me digas assim, pá, eu te diga, estes 4 anos correram lindamente, e tu me digas, correram mesmo lindamente. O que é que tinha que acontecer? Bem, primeiro, este ano tinha de acabar com o objetivo que estabeleci, que é 200 mil euros em faturação. Já vais com? Em pipeline e faturado 68. E estamos no início de março. Boa. Certo, mas isso ainda corre muita água debaixo da ponte. Se eu não trabalhar amanhã não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Mas se alcançar o meu objetivo na gala do próximo ano, boa pista da dança. Fiquem tranquilos. Agora, quando nós falamos daqui a 4 anos, é difícil nós idealizarmos o que é que podemos ser daqui a 4 anos. Eu não idealizo muito mais do que aquilo que ambiciono para este ano. Eu não quero ser alguém que cresce. Eu quero ser alguém que consegue ter um bom equilíbrio entre a área profissional e a área pessoal. Seria muito bom se eu nos próximos 4 anos conseguisse manter esta gama dos 200 mil euros anuais, 250. Acima disso acho que já será difícil, porque eu trabalho sozinho. Honestamente não me vejo a criar equipa, nem a colocar ninguém para trabalhar comigo o tempo inteiro. Vejo mais se calhar a contratar pessoas para pontualmente me ajudarem neste ou naquele assunto, 1 ou 2 horas por dia. Não tenho grande ambição de crescer. Então, respondendo à tua pergunta, acho que em termos profissionais, se todos os anos andarem nesta ordem de valores, para mim está ótimo. Ótimo. É ótimo porque aqui conseguimos ter todos os tipos de pessoas e todos os objetivos. Há pessoas como o Cotrim que querem chegar a 1 milhão o mais depressa possível, mas depois há muitas pessoas que se querem ter se calhar dão mais um privilégio à vida pessoal do que propriamente à profissional e põem mais aí a sua energia. Sim, eu entendo. E estamos a falar quer dizer, para uma pessoa, para o cidadão comum, 200 mil euros ao final do ano é um valor extraordinário, por isso... Sim, nós é que às vezes... Estado português. Sim. Nós é que às vezes desconsideramos este valor, mas estamos a falar de 200 mil euros ao longo do ano. É como vos digo, a área profissional é sobretudo para dar estabilidade, para eu prover para a minha família e é claro, eu provendo este tipo de valores para nós é mais que suficiente, já dá para nós conseguimos construir a nossa casa, já dá para nós provermos boa educação, já dá para nós termos umas férias, e lá está, e não quero estar a abdicar de mais tempo com os miúdos, de mais coisas com eles, quando o fator financeiro já está alcançado. Acho que, perfeito, que é por aí. Se calhar vamos fechar, o que achas? Sim, eu só queria fazer-te aqui um jogo de perguntas onde perceber um bocadinho quais eram as tuas escolhas claras. Ok? O que é que tu preferes em termos de escolhas claras? Mais liberdade de tempo, mesmo que ganhes menos no curto prazo, ou mais ambição de resultados, mesmo que seja mais sacrifício no curto prazo? Mais liberdade. Até porque, como vocês já perceberam, a minha carga não permite que eu me foque muito no imobiliário, porque é o que é. A competência técnica e processo, ou seja, a prospeção, o follow-up, a negociação, ou marca pessoal e conteúdo? Eu creio que a competência. Acho que a marca pode gerar muitas coisas, mas se nós não formos competentes no processo, muito daquilo que nós geramos acaba por ficar em saco roto, em fundo perdido. Eu tenho de justificar as minhas escolhas? Claro. É só escolher. Desculpa. Não.
Apartamento ou moradia? Moradia? APS de manhã ou visita ao final do dia? APS de manhã. As visitas são mais aborrecidas. Reunião com um vendedor ou almoço com um comprador? Reunião com vendedor, até porque eu não sou boa companhia para almoços. Negociação com investidores ou com 5 herdeiros? Já sofri dos dois. Com 5 herdeiros. Pá, se calhar com investidor. É mais simples. 5 herdeiros, vai haver algum problemático. Boa. Moradia com licença de utilização ou uma moradia com licença de utilização fora de preço ou uma moradia a preço sem licença de utilização? Moradia sem licença de utilização a preço. Olha, Gabriel, Força. Obrigado. Obrigado. Eu só Pela tenho tua mais uma disponibilidade. pergunta, que é aquela que nós fazemos sempre. O que é para ti uma escolha clara? Eu acho que vocês devem repensar a vossa pergunta. Olha, uma escolha clara é quando nós conseguimos respeitar as prioridades que estabelecemos. Quando temos clareza sobre o que queremos e sobre o caminho que queremos percorrer, sermos fiéis a essa escolha, acho que é a melhor escolha que nós podemos fazer. Porque as circunstâncias mudam, nós mudamos, as pessoas que estão à nossa volta mudam, mas quando temos clareza sobre as nossas escolhas e respeitamos essas mesmas escolhas, acho que é o melhor que nós fazemos. Boa, excelente. Muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, Gabriel. Não é nada. Muito obrigado e até o próximo podcast.